Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula de industrialização. Então, nós vamos falar agora sobre países de industrialização clássica tardia. O que seria esses países de industrialização clássica tardia, né? Seria aqueles países que tiveram aquele tipo de industrialização que nós vimos, né? Como o Reino Unido, mas que o seu processo de industrialização ele demorou para acontecer, tá? E hoje são países o que? De grande influência econômica no mundo, principalmente o que? Industrial. Então são dois países que sofreram essa industrialização clássica tardia, que são a Alemanha e que são o Japão. São dois países que sofreram com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas que são grandes potências, né? O Japão como potência do lado oriental e a Alemanha do lado ocidental, principalmente uma influência muito grande, aonde? Ali na Europa. Então nós vamos ver como aconteceu esse processo daí, tá? Que foi bem demorado, mas que não foi difícil para os dois países. Então a gente vai começar com a Alemanha. Então, a Alemanha, ela não tinha esse nome, se chamava o quê? Prússia. E nesse mapa aí, a gente pode ver que a Prússia, tá? Ela não era, ela era um território, tá? E ela era dividida em quê? Em ducados, em cidades livres, em reinos, 39 reinos diferentes. E cada um desses reinos, tá? Tinha sua própria política, tinha sua própria economia, tá? A única coisa, né, que eles tinham em comum era o quê? Era a raiz linguística, era a língua, o alemão e a cultura. O restante, cada um cuidava ali do seu território. Então isso aí dificultou muito o processo de industrialização, enquanto os outros países, né, como o Reino Unido, a França, já estava, né, no processo ali de industrialização, principalmente a Inglaterra, eles ainda estavam totalmente divididos. Então, isso dificultou muito, tá? Vamos lá. Então, a gente vê aqui que a Alemanha só conseguiu a unificação territorial em 1815 e a sua industrialização em 1871. Então, gente, quase aí 60 e poucos anos. Então, foi um processo demorado, porque tinha que unir a legislação, a moeda, tudo para começar esse processo, tá? Então, vamos lá. Então, quando ela conseguiu, né, a sua unificação, tá? Em 1870 até mais ou menos 1871, tá? Antes da sua industrialização, houve uma guerra franco-prussiana, tá? Essa guerra foi entre a França e a Prússia, tá? Quando há a unificação, há uma instalação do Segundo Reich. O Reich em alemão quer dizer o quê? Império. Então, quando há a unificação, há o quê? Instalação desse império, tá? Então, o que acontece? Nessa guerra franco-prussiana, a França, ela perde. Como ela perdeu? Ela teve que ceder, tá? Duas províncias importantíssimas para a Alemanha, né? Que é Alsácia-Lorena. E que essas duas províncias vai gerar o que? Dos problemas para a Primeira Guerra Mundial, tá? Então vamos lá. Por que essas duas províncias? Porque elas são muito ricas de matéria-prima para a França, tá? E isso para a Alemanha foi um ganho muito grande, tá? Aonde que está concentrada as maiores os parques industriais da Alemanha, quando a Alemanha começou seu processo de industrialização? No Vale do Ruhr e do Reno, que são dois rios importantíssimos na época da industrialização e é importante também hoje, tá? Porque eles faziam o escoamento da produção da matéria-prima e todo o transporte, tá? De mercadoria eram feito o que? No Vale do Rio Ruhr, através, tá? Desses dois rios aí, tá? Então, por ter feito essa unificação tardia, a Alemanha perdeu todo aquele processo da corrida imperialista também, das colônias, né?
aquele processo do início da primeira Revolução Industrial. Então, essa corrida colonial gerou o quê? Um dos problemas para o início da Primeira Guerra Mundial, com o Reino Unido e com a França. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, tá? Que foi de 1914 a 1918. A Alemanha fez alianças e, infelizmente, perdeu. Então, os países vitoriosos impuseram o quê? A Alemanha, em 1919, um tratado chamado Tratado de Versalhes, que deu o quê? Várias punições para a Alemanha, né? Teve o quê? Diminuir seu armamento bélico, diminuir o seu exército, todas as colônias, elas já tinham poucas colônias, elas teve que devolver as colônias, teve que pagar indenização de guerra, né? Devolver a França, aquelas duas províncias, né? Alsácia e a Lourença. Então, com esse tratado de Versalhes, a Alemanha se sentiu totalmente o quê? Humilhada, tá? Então, o que acontece? Terminou a Primeira Guerra, tá? Até 1939, nesse período entre guerras, aconteceu várias coisas, né? Uma das coisas que abalou bastante a parte econômica e social da Alemanha foi a crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos. O marco alemão, que era a moeda, ficou muito desvalorizada, a questão do desemprego, gente morrendo de fome. Então, houve um caos, tá, social muito grande na Alemanha. E, consequentemente, o quê? Um caos econômico, tá? Então, surge, nessa época aí, uma figura como um líder, né? Em 1933, Adolf Hitler, né? Que ele, a partir do Partido Nacionalista, ele... junto com os nazistas, tá? Eles conseguem o quê? Acabar com o segundo Reich e impor o quê? O terceiro Reich, que é o terceiro o quê? O terceiro Império. Então, uma nova era na Alemanha começa a surgir aí, tá? E com várias promessas também de recuperação da Alemanha. E uma dessas coisas que ele falava era da questão do espaço vital. O que é esse espaço vital? O espaço vital é a questão da expansão, da conquista daqueles territórios que a Alemanha perdeu lá em 1919 no Tratado de Versalhes. Então, o que a Alemanha começa a fazer? Anexar territórios que ela tinha perdidos ali na Europa, tá? E essas conquistas, essa expansão levou o quê? A um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial acaba e novamente o quê? A Alemanha, ela perde, tá? Então é imposto o quê? Vários tratados aí, vários tratados, e um desses tratados aí é o quê? Ela perde territórios e outra, ela é dividida em 4 zonas de ocupação. Do lado oriental, a ex-União Soviética, e do lado ocidental, os países que ganharam, né? Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. Depois, os Estados Unidos tomam toda a parte ocidental. Então, quais foram os fatores que contribuíram para a industrialização da Alemanha, depois de tudo isso daí que aconteceu, tá? Depois do fim da Segunda Guerra. Tá? Riquezas minerais. Ela tinha riquezas minerais ali no seu território, tá? Não eram muitos, mas ela tinha uma concentração razoável, tá? Mudando no setor agrícola. Ela fez uma reforma agrícola, porque ela precisava de pessoas no campo para alimentar aquelas pessoas que estavam onde? Na cidade. Então, ela mecanizou o quê? A parte agrícola. Tá? Crescimento da rede ferroviária. Então, ela deixou a parte marítima e foi também utilizar o quê? A parte ferroviária. Então, por quê? É muito mais rápido, né? Mais ágil na época. Importação de tecnologia, porque ela não tinha tecnologia, então ela comprou isso de fora. Ela adotou a moeda única e legislação, porque, né, quando teve a unificação, ela teve que adotar isso daí. E a formação de um mercado consumidor, principalmente o que é interno, para depois, ter um mercado consumidor o que? Externo. Vamos lá, vamos continuar.
E quais foram os problemas ocorridos após a Segunda Guerra Mundial? Como a gente falou, né, em 45 a Alemanha ela sofreu, né, vários baques, inclusive ela foi dividido o território dela. Então o território da parte ocidental, né, que era a República Federal Alemã, como é que ela foi administrada? Pelo capitalismo, né, estabelecia o quê? Uma economia de mercado baseada na livre concorrência. Existiu uma democracia de vários países, né, e a forma o quê? Republicana de poder. Então o que a gente tem hoje, tá? Na parte capitalista. E na parte socialista, como é que funcionava? Né? Então, a Alemanha Oriental ela é chamada de República Democrática Alemã. Ela tinha uma economia planificada. Nós vamos estudar o que são países de economia industrialização planificada. Tá? Os meios de produção eram controlados todo pelo Estado. Então, eles ditavam o que ia ser produzido, como ia ser produzido, tá? E o preço final do produto, né? E estabeleceu o quê? Uma ditadura de um partido único, que era o Partido Comunista. Quem influenciava isso aí era a União Soviética. Então, era um país que foi derrotado, foi humilhado, estava dividido em dois, com dois processos de industrialização. Então, vamos ver quais são, né, as consequências desses dois processos de industrialização para a Alemanha daqui a alguns anos. Então, de 1945 até 1989, a Alemanha viveu esse período aí de um país dividido. Então, em 1989, quando houve o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, que foi um símbolo, né, da Guerra Fria, houve a reunificação dos dois países, né, porque eram dois países se uniram em um só. Isso aí foi numa tranquilidade? Não. Até hoje há consequências negativas nesse processo de o quê? De reunificação, tá? Primeiro, baixo nível tecnológico, principalmente do que? Da parte oriental. O que aconteceu? Muitas empresas, né? Muitas indústrias faliram, acabaram, porque eram ainda indústrias antigas, tá? Que não sofreram o processo do que? De modernização. Então, as indústrias capitalistas elas estavam muito mais à frente que as indústrias o que? Do lado leste, né? Do lado oriental, né? O que aconteceu então? Houve um desemprego em massa. Houve também, eu não coloquei aí, um êxodo rural muito grande da parte oriental para o lado ocidental. Por quê? A qualidade de vida, o padrão era muito melhor. As chances de emprego, de estudo eram muito melhor da parte oriental do que da parte ocidental. Isso causou o quê? Um processo de preconceito muito grande. Hoje a Alemanha, a parte dela oriental, ela é considerada que ainda periferia. Então ainda não tem um investimento grande que o investimento que é na parte ocidental, por causa disso daí, tá? E a diferença, gente, a questão do índice de desemprego é cada vez maior na parte oriental, tá? Vamos lá. Quais são os tecnopólios alemães? Tá? Quando a gente viu lá tecnopólios, eu mostrei para vocês, né, os maiores tecnopólios do mundo. Na Europa, a Alemanha tem um dos principais tecnopólios, tá? E dois sobressaem, né, que é de Munique, que é na Baviera, tá? Que é o centro mais antigo e foi o primeiro da Alemanha, onde se concentra o quê? Alta tecnologia. De quais setores? Eletrônico, tecnologia de informação, automobilístico, biotecnologia aeroespacial. Então, alguns exemplos dessas indústrias. A Siemens, né? E a Bosch ferramenta e a Siemens de telecomunicações. E a gente tem também Chemie Park, na Alemanha do Norte e Westfália, que é no norte do país, né, que se concentra o quê? Mais de 70 empresas, importantíssimo setor,
químico e farmacêutico, onde a Baia ela tem a indústria dela ali, né? Mas também tem a parte que siderúrgica, metalúrgico, eletrônico nesse lugar, tá? As indústrias, como é que elas estão distribuídas no território, tá? Então tem três cidades aqui que elas se destacam. O primeiro, a cidade de Hamburgo, que é onde está o mais importante, o maior porto da Alemanha, onde todo o escoamento de matéria-prima, de produtos, sai e chega da Alemanha. E onde se concentra o quê? As companhias de navegação e as indústrias navais. A gente tem também o Augsburg, que é próxima ali da fronteira com a ex-Alemanha Oriental, onde se concentra o quê? A Volkswagen. A Volkswagen foi criada na Segunda Guerra Mundial, tá? E a gente tem também a Stuttgart, que é concentração de quê? Também de indústrias automobilísticas e indústrias mecânicas. Então, essas três cidades são cidades importantes, onde a maior parte das indústrias alemãs, elas se concentram. E indicadores socioeconômicos hoje da Alemanha, tá? Como é que a Alemanha, depois de todo esse processo que a gente viu, de guerra, de perda de território, de reunificação, é um dos principais países do mundo, né? É o país mais rico da União Europeia, tem uma importância mundial muito grande, né? Então a gente viu que não foi um processo assim fácil para eles. Então, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele está em 9º lugar. Então, quanto mais perto de mais elevado é o quê? É o país. Então, é 905. A expectativa de vida, 80 e poucos anos, né? Está em 28º lugar entre todos os países, né? O BIP é o 4º maior BIP, perdendo somente quem? Dos Estados Unidos, da China e do Japão, tá? Então, é o 4º maior BIP do mundo, né? O BIP per capita, né? Também ele é altíssimo, 384 dólares, tá? A população relativa, 81,3 metros quadrados por população, né? O índice de competitividade. O que é esse índice de competitividade? Ele está em 6º lugar. Esse índice de competitividade, ele foi inventado no final da década de 80, do começo da década de 90, onde é avaliado 333 itens, várias coisas, né? E que ele é feito anualmente, tá? E a Alemanha, ela está em 6º lugar, tá? As exportações e as importações, 4º lugar. Então, esse número aí, gente, é 1,408 trilhões de dólares, tá? Então, é muita coisa, tanto nas questões das importações quanto nas importações, tá? Agora, gente, nós vamos falar sobre o Japão, um outro país que também sofreu com a industrialização clássica mais tardia. O Japão, ele durante muito tempo, ele sempre foi o quê? Um país extremamente feudal. Um país que sempre foi isolado de todo mundo, tá? De todo mundo que do lado ocidental, tá? Então, o seu processo de industrialização, ele foi bem devagar por causa disso daí. Só que aconteceu o seguinte: a partir de 1868, né, o Japão ele se fechou realmente, tá? E foi instaurado uma era Meiji. O que foi essa era Meiji? Foi o que? Ela foi marcada por mudanças econômicas, políticas, sociais, religiosas dentro do Japão. O Japão tinha o quê? Que sair dessa era feudal e entrar o quê? Numa nova era, né? Então, o Japão precisava crescer. Então, ele se fechou para o mundo para fazer toda essa restauração. Então, esse processo ficou chamado de restauração Meiji. E durou até 1912, tá? Vamos lá. Então, fatores que permitiram essa reestruturação econômica que o Japão fez.
Ele investiu em massa em educação, porque a maior parte da sua população era o quê? Analfabeta. Então ele sabia que eles precisavam fazer isso. Investindo na educação, a mão de obra vai ser qualificada, com certeza. Só que o Japão tinha mão de obra numerosa e era barata, tá? Investiu também o quê? Numa outra coisa, tecnologia. Criação de ferrovias e portos. Né? Então, o Japão é um conjunto de ilhas. O Japão não é uma ilha. São um conjunto de mais 2.000 ilhas. E tem as 4 ilhas principais. Então, ele precisava o quê? De transporte rápido para sua matéria-prima e para o seu produto final. Então, ele construiu o quê? Ferrovias. Só para a gente entender, o Japão, ele está localizado no meio de 2 placas tectônicas, que faz com que o seu território, tá, a maior parte do seu território, seja constituído o quê? De montanha, de cadeias de montanha, muitos vulcões. Então, o que acontece? Mais de 80% do seu território, tá, ele é todo, tem uma altitude muito grande. Então, a população vive onde? Na costa, porque não tem como você implantar indústria, fazer agricultura e pecuária em altos de montanha, tá? Então, ela teve que construir o quê? Ferrovias no litoral, tá? E portos, tá? Ela fez o quê? Instalação de indústrias, né? De bens de construção, de bens de produção. Nós vimos aí quais são essas indústrias de bens de produção na outra aula, tá? E as indústrias dela, tá? Ela transformou em indústria de instrumento óptico e fotográfico. Exportações de produtos industrializados. Ela começou a comprar esses produtos industrializados, tá? E uma coisa importantíssima hoje eles adotaram o shintoísmo como religião principal do Japão. O shintoísmo, ele faz com que o imperador, né, que é o chefe do estado hoje, tá? Ele seja o quê? Chefe sagrado além do estado, da religião também. E o shintoísmo, ele incentiva o quê? O culto da disciplina. O Japão, ele é muito conhecido por ser um povo muito disciplinado em tudo que ele faz. Então, a disciplina ajudou muito o quê? O Japão no crescimento de todas as guerras que ele teve, principalmente após a Segunda Guerra Mundial e no processo de industrialização. Vamos lá. Uma outra coisa também que ajudou muito os japoneses foi o seguinte: os trabalhadores que começaram nas indústrias, eles não gastavam o dinheiro deles. Eles pegavam os salários e guardavam, faziam o quê? Uma poupança interna. Para o quê? E esse dinheiro, para futuramente eles fazerem que investimentos em indústria. Essas indústrias aí familiares, caseiras, ficaram sendo conhecidas como zaibuts. E esses zaibuts aí, conforme o tempo foram feitos investimentos, se tornariam o quê? Grandes conglomerados industriais hoje, que a gente conhece. O Shinomotomo, a Mitsubishi, Mitsui, que são grandes empresas multinacionais do mundo. Então, essas empresas aí surgiram o quê? Dessas poupanças vindos do quê? De famílias, tá? Então, isso aí ajudou muito, impulsionou muito a industrialização japonesa, tá? Uma outra coisa, tá? Políticas modernizantes implantadas na era Meiji, o Japão passou a ser o quê? Passou por um processo vertiginoso de industrialização. Então, políticas foram implantadas pelo governo para o quê? Para facilitar, para ajudar esse processo de industrialização, principalmente o quê? Os zaibuts, tá? Só que é o seguinte, o Japão tem um grave problema. O primeiro, já falei, da questão dele estar bem no meio de placa tectônica, a maior parte do território dele é de cadeias de montanhas, muitos vulcões, só que também ele não tem o quê? Energia elétrica e matéria-prima. Como é que um país
né, considerado a quarta maior economia do mundo hoje, né, conseguiu se industrializar, essa potência que é. Simplesmente o que ele fez? A gente vai ver mais pra frente. Ele começou a se expandir nos países vizinhos, tá? E ele limitou o mercado interno também, tá? Então o que ele fez? Ele foi buscar na Ásia e no Pacífico o quê? Investimentos, né, para a sua industrialização. E o que ele fez? Fortaleceu o seu aparato militar, porque ele precisava invadir outros países para dominar, para conseguir o quê? Matéria-prima e energia, tá? Vamos lá. Como aconteceu esse imperialismo japonês, tá? O imperialismo japonês, ele começou lá no século XIX, finalzinho do século XIX. Em 1894 e 1995, houve uma guerra sino-japonesa, né? O que o Japão faz? Invade Taiwan da China. Ganha. Então, Taiwan faz parte do quê? Do Japão. Em 1904 e 1905, eles tomam o quê? Uma ilha que era da Rússia, as Ilhas Sakhalinas, tá? Em 1910, há o quê? A anexação da Península Coreana. Nessa época, a Coreia não era dividida, tá? Houve a Guerra da Coreia somente em 1950. Então, até então, ela era uma penínsulazinha ali da China, tá? Então, ela invade essa península coreana e toma como seu, tá? Em 1931, ela ocupa Manchúria, que é parte do território chinês, que até hoje há uma briga muito grande entre a China e a Manchúria. Então, o Japão, ela toma esse território chinês. Em 1934, o que acontece? O Japão implanta um estado fantoche. O que é um estado fantoche? Aonde? Na China. O estado fantoche é quando um determinado país, ele dita as regras políticas para um outro. Então, o outro país, ele é o quê? Subordinado. Então, implanta o quê? Na China, esse estado fantoche. O que acontece com isso aí? Em 1937, há uma nova guerra entre o quê? Japão e China. O que dá início ao quê? Logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Como que foi a reconstrução industrial após a Segunda Guerra Mundial? Isso tudo, gente, é antes da Segunda Guerra. E como que foi o Japão pós Segunda Guerra? O Japão sofreu, né, com 2 bombas atômicas, né, em agosto de 1945, né, na cidade de Nagasaki e Hiroshima, que destruiu boa parte ali do seu território. Então, país totalmente arrasado. Então, como é que foi essa reconstrução, tá? O Japão, ele conseguiu totalmente o quê? Se prosperar após a Segunda Guerra, devido ao quê? Ajuda financeira dos Estados Unidos, o mesmo país que jogou o quê? As duas bombas. Os Estados Unidos é um país bonzinho? Não é um país bonzinho, tá? Ele tinha o quê? Interesses com o Japão, tá? Ele queria o quê? Um país perto ali da ex-União Soviética, né? Para estar o que ali? De olho na União Soviética. Então, o Japão seria o quê? Um ótimo país para isso aí. Então, ela ajudou o quê? Através de dinheiro e militarmente o Japão. Então, o Japão começou o quê? A se prosperar a partir da Segunda Guerra Mundial por causa do Plano Colombo, tá? Ele adotou uma política de controle populacional, tá? Prioridade à educação, como ele já tinha feito antes, ele continuou isso daí, e com isso fez o quê? Dominou a tecnologia, né? Tudo que é de tecnológico vem de onde? Do Japão. Principalmente o final da década de 70 para o começo da década de 80, basicamente, tudo que a gente tinha de tecnologia vinha de onde? Vinha de lá, tá? Produtos voltados para exportação. Então, o que eles começaram a fazer? Tudo que eles produziam, eles mandavam para fora, tá?
o Japão renunciou à postura imperialista e militarista que ele tinha antes da Primeira Guerra. Esse aí foi um dos acordos que os Estados Unidos fez o quê? Para emprestar dinheiro para o Japão, ele teria que acabar com essa postura imperialista e militarista, tá? E ele que inseriu relações internacionais com os Estados Unidos, principalmente, que era o seu maior aliado, e com outros países também. Então ele começou a fazer alianças ali na Ásia e no Pacífico. Quais são os principais tecnopolos do Japão, tá? Tem 2 tecnopolos importantes ali, tá? Na cidade de Tsukaba, tá? Que começou na década de 60, e na cidade de Kansai, que foi na década de 80. Então são 2 tecnopolos importantíssimos ali no Japão, onde tudo que tem da mais alta tecnologia japonesa, ele sai dali, tá? Vamos lá. O Japão, ele conseguiu isso tudo, tá? Através do quê? De uma organização industrial. E que organização foi essa? Eles implantaram um sistema chamado Toyotismo. Enquanto outros países estavam no sistema Fordismo, eles viram com que o Toyotismo poderia o quê? Melhorar o sistema dentro das fábricas. Então, o Toyotismo ele surgiu, tá? Através da flexibilização do modelo Fordismo, que já acontecia no Ocidente, tá? Ele foi implantado, ele foi criado, né, em 1962, tá? Pelo dono da fábrica Toyota. Então, quais são as características básicas do Toyotismo? Praticamente, todas as indústrias japonesas adotam esse sistema Toyotismo, tá? A flexibilização da produção, a mão de obra funcional, tá? O que seria isso? As pessoas fazem múltiplas tarefas, né? O controle da qualidade de todo o produto, desde o começo até o final, o just in time, né, que em outras aulas eu já falei, que todo o controle da matéria-prima, de energia, do produto, né, de compra e venda, de todo o processo, para não acontecer o quê? O desperdício, personalização do produto e controle da produção, né, visual da produção. Então, o Toyotismo foi o quê? Uma das melhores coisas implantado pelos japoneses nesse processo industrial. Estava tudo indo muito bem com a industrialização japonesa. Só que aconteceu o seguinte, a década de 80 foi uma das melhores décadas para o Japão. Por quê? Todo mundo estava comprando produtos japoneses. Então estava entrando o quê? Muito dinheiro em caixa. O que acontece na década de 90? A economia japonesa, ela entra o quê? Numa crise muito grande, uma estagnação, por causa desse sucesso que ela, uma década atrás, ela começou. Então, por causa desse acúmulo de riqueza, as indústrias, elas param, né? O que vai acontecer isso daí? Muito desemprego, algumas indústrias, elas fecham. Consequência disso daí, né? Alta da bolsa de valores em Tóquio e a alta do que? Do preço dos imóveis. Então, o dinheiro, o ien, né, que é o dinheiro japonês, ele começa a desvalorizar. O Japão, que era a segunda maior potência do mundo, ela começa a perder para outras, né? A China, ela começa a ganhar o que? Lugar, tá? Em 1990, nós vamos estudar mais sobre esse processo industrial da China. Então, enquanto o Japão está caindo, a China está crescendo. Então, o Japão ele começa a decair vários quesitos econômicos, tá? Então, o que acontece? Os bancos japoneses também, eles não conseguem o quê? Suprir esses acontecimentos. Eles não têm dinheiro, as indústrias
não tem dinheiro para pagar, muitos bancos eles falem porque eles não recebem dinheiro e não tem como emprestar. Então a década de 90 para o Japão foi uma década muito complicada, tá? Hoje em dia, graças a Deus, né, o Japão é a quarta maior economia do mundo, tá tudo muito tranquilo, tá? E alguns indicadores socioeconômicos que eu trouxe para o Japão para vocês aí, né? O IDH em 12º, a expectativa de vida do Japão é 83,9, né? É a segunda maior expectativa de vida do mundo. Muitos japoneses, né, são centenários, né? Por causa da alimentação, sobre essa questão de disciplina. O BIP é o terceiro maior do mundo, né? 5,8 trilhões de dólares. A renda per capita, né? 36º. A população, por ser uma ilha, 127 metros por população, né? Quilômetros quadrados por população. Aquele índice de competitividade até em 10º lugar. E as exportações e importações estão em 5º no mundo todo. Então, assim, o Japão, lógico que ele perdeu posições, mas ainda está o quê? Entre os primeiros, né, a primeira colocação entre muitos países aí, tá? Então, gente, a gente vamos encerrar a aula de hoje, né, dos países de industrialização clássica tardia, tá? E eu espero vocês na próxima aula, tá? Boa noite.